Olá pessoal, Eduardo Schmidt-Heder, empresário. Eu também estou na TV Relacionamento. Quero cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem e espero esclarecer alguma coisa, só que hoje quase será algo simbólico, porque como estudioso do direito penal, como um especialista da minha área, eu resolvi estudar alguma coisa diferenciada. Não é um crime de verdade do nosso tempo, mas é um crime ocorrido lá atrás, nos séculos e séculos lá atrás. E aonde conta a história e deixa evidente que houve um crime, era a história bíblica. E virei tudo que era dicionário, virei tudo que era arquivo de biblioteca, conversei com pessoas da colônia e não tem nada escrito, inclusive onde eu estive em Israel, não tem nada escrito nos tribunais, então não há como falar por analogia. Então seria por analogia, nós vamos falar sobre Caim. Caim que matou Abel. Pela Bíblia Sagrada é o primeiro crime ocorrido após Cristo. Muito bem, Paulo. É interessante essa abordagem, porque primeiro que é uma inovação. Aí eu não tenho conhecido precedentes sobre esse tema. E esse crime que ocorreu, que está lá em Gênesis, né? Ele como seria tratado no ordenamento jurídico brasileiro hoje? Eu puxei, na verdade eu imaginei isso, li bastante, procurei em dicionários bíblicos, em dicionários pastorais, e algumas coisas da Bíblia Católica, que eu pedi que alguém me desse mais informações. Tive nas minhas mãos uma Bíblia em latim e eu tive um professor que chama-se Jefferson, que foi professor da PUC. Jefferson está vivo até hoje e ele é um estudioso do latim, embora lecionou essa matéria na Faculdade de Direito. Então, observando tudo isso, observei que Caim escondeu a morte de seu irmão quando seu pai perguntou onde estava Caim. E ele responde para o pai: o que tenho eu lá com meu irmão? Eu não sei da vida dele. E o senhor quer informação dele? Logicamente, alguma coisa estaria escondida. Na verdade, puxando aí a morte de Caim assim por diante, dentro dos nossos parâmetros, nosso código de 1940, o Código Penal de 40, e mais o Código de Processo Penal, que é um decreto de lei 3.689 de 1941, que já foi atualizado pela lei 11.900 em 2009, nós temos que observar que tem um bom andamento como se fosse um processo pego do ato, um flagrante ou coisa parecida. Caim estaria enquadrado no artigo 129 do Código Penal, porque ali tem uma reclusão de 6 a 20 anos de prisão. Aí vem lá no parágrafo 2º do mesmo artigo, vem: se o homicídio foi cometido por qualquer motivo torpe. Torpe porque eles saíram na fazenda examinar as terras e as plantações e não tinha motivo para os dois irmãos brigarem. Ninguém sabe o que aconteceu nesse caminho, então seria na verdade um motivo torpe. Não tinha razão de dois irmãos tirarem a vida ou buscar tirar a vida um do outro, mas o outro tentou se defender e no fim ele é que foi morto. Então, motivo fútil, não tem fundamento bom. Por quê? O irmão não teria lesado o teu irmão, não se fala nada disso na Bíblia Sagrada, mas então seria um motivo fútil. Então ele já estava enquadrado no 129, já tinha o parágrafo 2º como homicídio que foi cometido por motivo fútil, no parágrafo 2º, no primeiro inciso. No segundo inciso
Quer dizer, não tem fundamentação nenhuma para acontecer isso, e tem a traição, que depois ele não conta nem para o pai o que ele fez. Então ele traiu o próprio irmão, traiu a família, que é até prova encontrada legalmente constituída. Então é um caso que seria levado a júri. É interessante, levado a júri, mas nós quando lemos Gênesis, diz que Caim se comunicou, Deus se comunicou com Caim e a sua pena foi simplesmente de banimento, quando Caim, por Deus, e quando Caim pergunta a Deus que ele tem as marcas do sangue do irmão, que toda a comunidade vai penalizá-lo. E Deus diz que não, que ele será livre disso, porque ninguém se vingará de Caim. O que você acha desse? Foi um julgamento de Deus. Na verdade, foi um julgamento, um pré-julgamento até, porque o fim, pelo que se vê, ainda não chegou para essa terra. Mas todo o sangue derramado, foi a frase, foi clara essa, todo o sangue jorrado e derramado na terra, no mar, no fogo, clama por justiça. Então, essa justiça será feita sobre ele. Então, ele não teria bênção na família, teria problemas com a família. Então, não tem os documentos que documentam o crime, o local do crime, na verdade. Lógico que se presume que seja nas terras do pai, mas na verdade não teve nada que ficou, desculpa a expressão da palavra, um papiro ou coisa parecida, uma pedra escrita, alguma coisa dizendo onde ele morreu e como ele foi morto. Então a mentira levou ele ao gravame do crime, porque ele mentiu para o próprio pai dele. Então, e ele escondeu o cadáver, está na cara, no nosso rosto. A quem conhece a vida no dia a dia fala, isso aqui é coisa de marginal. Então houve alguma coisa. Então ele deve ter escondido o cadáver, ou enterrado no meio de algum caminho, alguma coisa. Então houve uma morte por assassinato, que está bem resguardado na nossa lei no Brasil, e isso daí, se tivéssemos júri, se fosse aqui em São Paulo, seria no fórum criminal daqui. Se fosse em Brasília, no fórum de Brasília. Se fosse em qualquer outro município, seria no fórum do município ou da cidadezinha onde tiveram os elementos de prova para a formação desse processo criminal, baseado sempre no Código de Processo Civil. Muito bem, você disse que, inclusive, agora uma reflexão, que é crime para tribunal do júri no nosso ordenamento, sem dúvida. Agora, o julgamento que houve de Deus pela atitude de Caim, ele simplesmente o baniu. Realmente o banimento era, na época, provavelmente, pelos dizeres da Bíblia, era uma digamos, uma justiça forte, digamos. Mas você acha que existe alguma correlação, poderia existir alguma correlação, isso em termos de reflexão somente, desse julgamento com o nosso julgamento do Tribunal do Júri? Isso daí, se fosse aqui em São Paulo, se fosse seguir as mesmas resoluções, o corpo de jurado permanente ou não permanente, que se fosse tribunal militar teria o permanente, se aqui é do tribunal comum sorteado o júri, formar a ação do júri, lógico que teria, porque seria julgado num plenário de um júri. Esse júri seria o júri popular, pessoa do povo. Então não sabemos que povo que estava rodeando Caim nessa época, que povo rodeava o pai dele, quem era, se eram irmãos de crença ou de fé, ou aqueles que esperavam uma lei maior que viesse tomar conta disso tudo. Mas na verdade, isso para nós teria um pronunciamento. O pronunciamento seria a pessoa promotora pública, ou aquele que vai fazer o papel de fiscal da lei. Essa daí que iria fazer a pronúncia, denunciando ele como crime previsto nessas leis, nesses artigos. Aí ele ia ter as qualificadoras, que aumenta a pena, e assim por diante. Com as qualificadoras,
o júri ia se reunir em sessão secreta, lógico, se fosse São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, seriam 7 membros, daqueles 14 ou 21 que eles escolhem conforme o local, depende da população que eles têm para poder formar o corpo de sentença, para ficar de reserva, para ser sorteado no dia do julgamento. Mas na verdade seriam esses aí que iriam participar da mesa, que iriam julgar em sessão secreta. Lógico, quem está condenando sabe dos 7, conhece visualmente 7 pessoas que estiveram ali, mas não teria ligação nenhuma com eles para dizer que tinha mensagem política ou alguém fazendo alguma coisa contrária ou a favor. Mas isso daí, aí analisa cada estado, cada país, como é que é julgado isso depois. Porque, lógico, você condena na primeira instância e não sabe lá quem vai julgar na segunda. E na segunda, logicamente, se tivesse um juiz que tivesse promovido a desembargador, ele jamais ia julgar esse caso, porque ele fala, eu participei na primeira instância, eu abro mão, então isso iria substituído. E assim por diante. É o que deve ser feito muitas vezes em qualquer tribunal brasileiro. A pessoa que tenha ética, tenha respeito pelo que faz, ele logicamente vai lembrar, já julguei isso aqui, não, eu conheço a pessoa que está sendo julgada, não quero participar, não, é minha parente, não estou nem aí. Então, uma ligação até um promotor que tem uma ligação com o juiz, mas por parentesco, até ele, se ele for ético, ele abre mão e não quer participar. Então, isso é o que falta a nós analisarmos. A pessoa tem que ter muita hombridade, porque tem hora que você, por mais que você goste da pessoa, tenha amizade, você não deve julgar e se abster de estender a mão para um assunto desse, para você sempre ter a paz com Deus, com a tua mente, com a tua família e com os demais. Muito bem, Paulo, é interessante e me fez pensar também uma questão que é a questão do aspecto do termo justiça. Quando Deus, na sua onisciência, onipotente, enfim, com todos os seus poderes de Deus, né, superiores, ele ali fez justiça, que a gente pode, digamos, dizer nesse sentido de que hoje a justiça, e essa foi uma justiça de Deus, não foi uma justiça do homem. Hoje nós estamos falando no nosso ordenamento de uma justiça feita por um tribunal de júri que são homens. Você acha que há uma equivalência na balança de valores? Para chegarmos a isso, nós podemos até analisar. Se nós formos premeditar os 10 mandamentos, seria o primeiro mandamento, foi o primeiro código ditado por Deus, que ele fala, não matarás. Não matarás. Então já está lançado ali nos 10 mandamentos o primeiro código, que não devia, que não matarás. Isso daí eu cheguei a ver, inclusive, não comentando isso de Bíblia, não, esse caso, mas eu vi antigamente, quando eu fazia o professor Hermínio pós-graduação na PUC em Direito Penal, o professor Hermínio comentar paralelo como fosse o júris do passado. E brincando também, encontrei o professor Meganês Noronha, que dava penal no bacharelado, ele também levando na brincadeira, eu levei o mesmo assunto. Então ele pegou e falou, cada cabeça uma sentença, cada governo um código, cada princípio é um princípio, lógico, o princípio dado por Deus é aqueles 10 mandamentos. Porque dali abriu todos os códigos, sai dali. Então aumenta, vai aumentando. Matarás, um matou porque roubou, outro matou porque furtou, outro porque foi traidor, outro porque traiu, outro porque tem dívida, quer paga. Hoje o crime se vinga dos seus parceiros porque não pagou o que deve de droga. Então cada um vai aumentando o seu código de honra. Tem um monte de código aí, que é até da moral, que pouca gente que também respeita. Então tem que analisar por esse caminho. Sendo esse caminho, logicamente eu não vou dizer que Caim tem parente aqui no Brasil. Eu teve algum parente no Brasil para dar risada, mas é verdade. Então teve um que nunca viu tanto dinheiro, participou, passou pela Caixa, certo? O outro tá morrendo, mas passou em concorrências desleais. Outro passou não sei o quê, outro defendeu outro tipo de gente. E no fim,
esse processo cairia no tribunal, se fosse São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí é para o Tribunal de Justiça de São Paulo, os julgadores aqui vão julgar. Então, tem aquela história, primeiro são os 3, formados de 5 uma Câmara, depois mais 3 é que vão julgar, e vai subindo até que um dia você vai cansando, vai levando para o plenário, e vai brigando, e vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Lógico que não ia levar anos como leva hoje, que há processo que leva 5 anos, 10 anos, e quando você vai tentar achar um erro, que você quer aumentar ou diminuir a pena, e fala, isso aqui está prescrito, isso aqui não existe, isso aqui está errado, eu não, errou tudo. Vocês preferem fazer o quê? Muitos vai pela lei do menor esforço. Anula tudo. Vamos anular. Mas quando anulou tudo, você vai ver que não pode refrescar nem a memória, que isso aqui pode ter se examinado de uma outra ótica. Então, podia até diminuir a pena, de cortar, liberar, mas fica lá, está prescrito a cumprimento de pena, mas você, que é o caso de Caim, não ia cumprir a pena depois de tantos anos, lógico, não ia cumprir a pena, ia ser liberto. Por que liberto? Mas ele nunca deixaria de ser criminoso, porque no textual dos 10 mandamentos, não matarás, ele matou. Então ele pode ser perdoado de todos os processos, todas as outras coisas originárias do não matarás, porque traiu o pai dele, escondeu o cadáver do irmão, tudo gravame. Mas acabou as provas desses gravames todos, então sobrou, mas tem uma coisa que é grave, não matarás. Matarás é a primeira da lei de Deus, está nos 10 mandamentos. Então esse cara não pode ser absolvido por unanimidade, você não pode absolver para sempre. Por que para sempre? Porque o gravame está lá, o sangue que é julgamento. Então se você aprontou bastante, muita coisa você não vai pagar mais, muita coisa, mesmo que ele volte. Agora, você pode deixar, reconheço o ato praticado pelo juiz tal, mas está prescrito para responder. E em estando prescrito para responder, a pessoa nunca vai deixar a faixa de criminoso, mas está livre de tudo. Isso pode acontecer até aqui no Brasil, já aconteceu tantas vezes. Então você vê, está prescrito. Eu já teve caso que está prescrito, o meu cliente ficou absolvido, mas eu moralmente eu sei que ele estava errado. Eu dentro da eu sabia que ele podia pegar pena, mas quando ele chegou para mim já estava prescrevendo. Quando eu entrei, quando foi julgado, tinha tudo prescrito, então ele está salvo. Mas não é por causa disso que eu vou olhar sempre quando ele vem no meu escritório, vou tomar champanhe com ele, vou fazer amizade com ele. É um perigo. Então eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou criando um problema para minha casa, e fazer tudo que eu fizer errado, meus filhos têm que me perdoar. Mas, Paulo, uma coisa interessante diante disso que você está falando é que, voltando um pouco à questão da justiça do homem e a justiça de Deus, é que na justiça do homem existe a prescrição, apesar do código não matarás. Na justiça de Deus, jamais poderia existir e não existiria a prescrição do crime. Não, por quê? Porque o Caim não teve tempo de ter o arrependimento, certo? Porque eu diz a conversão, você pode você clamar, mas Deus sabe como vai cobrar de você. Você pode até ter benefício de perdão. Sim, mas o gravame você vai ter. Sim, o gravame, a questão moral, o não matarás, você matou, já está feito. Já está feito, já está feito. Mas o que eu quero dizer é em relação somente à prescrição do crime. Aquele crime que prescreve e, na verdade... Com relação ao espírito, com relação ao... Senão, nesse caso, se vocês vão para esse lado, então, o Satanás também diz que era um anjo de luz. Então ele vai estar no céu, lá vai entrar, não vai entrar. Porque ele desvirtuou toda uma lei. Ele desvirtuou a principal lei do fundamentalismo da vida cristã, que do católico qualquer um é cristão, vem com Cristo, porque Cristo foi um que veio imolado, porque o povo não aceitava ele. Agora ele pagou pecado? Não pagou pecado, ele cumpriu alguma coisa que não estava no código. Sem dúvida. Agora, então, ratifica-se que na justiça de Deus não existe a prescrição. Com relação ao... Não existe. Que, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, é uma questão moral. Que fica. Né, para a eternidade do homem. Né? Para a eternidade não, porque a mesma coisa se Caim tivesse hoje recuperar tudo prescrito, você dá a chave da cadeia, você vai ser o delegado de chave da cadeia da disciplina. Pô, você já imaginou? Caim tomando conta da penitenciária no Brasil? Meu Deus do céu.
O que ele vai fazer? Ah, amigo, você está perdoado, está limpo, vai por aí, dá um jeitinho para mim. Entendeu? Então, esse problema não. Quer dizer, você não serve para aquele ato. Entendeu? Você pode obter perdão, mas para aquela função você não serve. Porque você tem um antecedente pesado, você matou. Sim, acabou. Entendeu? Então acabou. Então eu acho que cabe a nós refletirmos, porque o homem, o sentido humano, tudo esquece, vamos beber cerveja. Esquece, tomar uma caipirinha ali na esquina. Esquece, vamos fazer um movimento, mas não é por aí. O problema é que quem te vê com aquela pessoa tomando caipirinha junto, você pega o seu nome que foi bom, firme, bom e valioso, você se alia com aquela pessoa, toda aquela pessoa que creu em você por tanta coisa boa que você fez, vai ter dúvida daí para diante. Por que eles andam juntos? Exatamente. E Deus não marca a data para o julgamento, estabelecer a culpa ou a inocência. Certo. É por isso que eu resolvi dar uma olhada porque eu falei, daqui a pouco esse cara pode ser absolvido do Brasil. Porque se fosse um simulado até da igreja, na igreja brasileira, não vamos seguir fundamento da igreja católica, o fundamentalismo dele ou da qualquer igreja cristã. Se você for analisar e fazer um corpo de jurado, bom, hoje nós podemos tudo. Então, ele vai ser perdoado por alguém. Não digo que foi por igreja, isso não, mas ele vai ser perdoado por alguém. Sim. Certeza absoluta. Então, esse é que é o perigo de nós crermos em tudo de olho fechado e acharmos que está certo. Então, é o melhor exemplo do fundamentalismo mundial, do mundo. Porque quando eu estive em Israel, e depois eu tive percorri lá conversando com alguns médicos, até alguns você conhece, que são israelitas. Eu falei, não, Paulo, eu não sei disso aí, eu já tive nos museus, até ele que ficou de me levar aqui num outro que tem em São Paulo, que é novo aí, com um grande homem de televisão ajudou a reformar. Ele falou, você pergunta para mim na minha frente, eu falo na outra língua para a pessoa. Que ele falou, não tem nada em Israel. Se poderia ter até um papiro, mas nessa época não tinha papiro para escrever. Certo? Então ele falou, não temos, podia achar uma coisa numa pedra, podia achar algumas coisas, que nem eu fui lá, aqui fui eu que vi. Eu estava no meio todo mundo largou o olho, foi tudo para ver qualquer coisa lá, perto de um certo mar. E de repente eu vou para cá e subi quando eu vi uma pedra. Eu vi uma pedra que é da minha altura, eu tenho essa fotografia. De repente, eu comecei a ler, falei, meu Deus, o que está escrito aqui? E de repente eu vejo uma plaquinha em inglês aqui embaixo. Ali estava escrito assim, aqui Deus mandou o manjar do céu para salvar o povo. Aí eu chamei, vem cá, vem. Eu chamei o Gui, isso aqui é verdade? Não, aqui está escrito na língua árabe mesmo. Está escrito que Deus socorreu o povo no deserto, ali que veio o pão. Entendeu? Que o Moisés não descia, tá bom, né? Sim. Aí desceu, eu tenho essa foto, eu estou do lado da pedra e várias pessoas que estavam junto, eu fotografei 1000 gente lá do nosso ônibus. Eu fotografei a pedra e eu estou do lado da pedra. Então, por quê? Havia alguma coisa histórica, quer dizer, eu queria saber se tinha alguma coisa de Caim. Sim. Então eu falei com várias pessoas, fui com o tradutor, fui no museu, fui no Museu do Holocausto, então tudo isso aí. Não tem nada escrito. Eu queria tanto achar pelo menos um folder, uma coisinha qualquer. Eu tenho em inglês, eu tenho em espanhol, mas nenhum fala, tudo a mesma coisa, o mesmo texto, só mudou a versão. Então a gente tem que entender que a vida é assim. Então eu, como curioso, eu escrevi alguma coisa sobre Caim, e busquei no Novo Testamento não tem tribunal, você pode ver na Bíblia, não fala em cadeia. Suas cadeias é uma coisa que está preso, mas não é as cadeias do preso assassino, você não vê, você não acha escrito no tribunal do julgamento, não acha escrito que você vai ficar preso aqui. Você vê Pedro na prisão, mas o anjo solta, você vê uma porção de coisa que você vê, mas você não vê tiro de condenação nenhum. Está preso, mas não sabe quem é julgar. Percebeu? Sim. Tem ordem de um senhor que mandou prender Pedro, porque ele pregava o que eles não queriam ouvir. Mas ele foi solto. Quer dizer, não chega a condenação de chegar aí para o tribunal. O anjo solta. Pode ser um bom homem, que do trigo, ele ligou.
Então eu não posso ficar contrário a isso. Eu tenho que entender que os desígnios do superior é maior que o nosso. Nós não podemos enfrentar o que você não conhece. Você não pode abrir a porta de uma casa que você não pode entrar. Muito interessante o assunto, esse aspecto. Vale uma reflexão mais profunda sobre isso, porque é um assunto muito interessante e de interesse para a coletividade toda, né? Seria. Porque é uma coisa que podemos pensar em continuar falando sobre isso. Se eu fosse um professor de bacharelado, quando o cara ia ensaiar a primeira vez, fazer estágio, fazer júri, eu mandava estudar esse caso. Era tipo educado que o estudante, além de ter conhecimento cultural bíblico, tem cultural mundano. E tem o jurídico. O mundano é o mau caráter que está no mundão, e tem o jurídico que tem no texto da lei. Tá então eu acho que seria um grande fruto, até para um professor de penal ter interesse. Vamos estudar isso? Vamos ver? E fazer na sala dele, a sala está lotada, e tudo isso fazendo, um acusa, outro sustenta, corpo de sentença. Era uma coisa que aprende a desenvolver o estudante, ter conhecimento extrasensorial e, além disso, vai para a espiritualidade e vai para o Código Penal, para o materialismo, para tudo. Sim. Então você tem tudo para julgar diferente e dar sua opinião. E entre os colegas você descobre quem é quem, porque ele vai mostrar, eu não acredito nisso, você vai fazer desconhecer também a tua torcida. Me perdoe. Uma coisa interessante, acho que para terminar, é que a justiça, ela não, ou seja, não existe a injustiça nas mãos de Deus. Verdade, não existe. Você pode falar o que você quiser, mas não existe. Pode inventar, não existe mesmo. Então, perante Deus não existe. Você planta o que você colhe e você não pode deixar ruim, entendeu? Então não pode deixar ruim porque você foi bem ensinado e você teimou. Você quis fazer, o problema foi seu. Porque a vida cobra. Mas a cobra você não sabe, essa vida que é cobrada, essa é a espiritualidade que vem vindo e você não está enxergando ainda. Tem cara que não enxerga, está na frente dele e não está enxergando. Ele acha que ele está certo e está acabando assunto. Não cedo, e vai cedendo, e assim vai afundando. É verdade, tá certo. Agradeço àqueles que tiveram a paciência, espero que nós nos alongamos num tema interessante, porque acho que tudo que foi falado é útil para alguém. Sem dúvida. Não adianta falar que foi bobagem, porque até aquele que tiver o poder de censurar, talvez ele censure porque ele vai se achar dentro de alguma coisa, ele não vai querer ouvir. Mas como a gente não é pregador, não é padre, não é nada, estamos apenas contando como profissional do direito, a pessoa que tem experiência de 47 anos e até no tribunal, então a gente sabe o que está falando. Porque o advogado neófito novo, ele acha que ele sempre está certo. O advogado novo é aquele que mais põe defeito nos mais velhos. E às vezes o mais velho quer resguardar o direito de alguém, até no inventário, pode dizer para você, entendeu? Sim. Até no inventário. O sujeito casa a segunda vez, mas quando o inventário está acabando, ele já está casado há mais de um ano. Então você tem, no mínimo, falar para não evitar outros problemas, você denuncia o casamento, tem o herdeiro, ou às vezes é genro, e vai querer se intrometer num assunto que não convém a ele. E quem casou a segunda vez se torna um pamonha, aceita, o terceiro entra e como dá lucro para todo mundo, fica quieto. Isso mesmo. Isso acontece, eu conheço, já vi processos assim. Entendeu? Você trabalha por prudência, outro você é neófito. E para o terceiro, para o outro que está contra tudo, você não entende nada. Só eles é que entendem. E a vida vai ensinar isso aí também. Tá certo, sem dúvida.